O caminho da liberdade interior e da cura é o perdão. A falta de perdão nos adoece, nos escraviza, nos enfraquece e acaba nos matando. E não adianta ficar esperando a outra pessoa pedir perdão, porque não vai adiantar. Mas nós precisamos pedir perdão. O primeiro passo para o perdão é quando nós pedimos perdão a Deus. Mas espera aí. Se o perdão é tão difícil, se o perdão é o caminho, por que é tão difícil a gente perdoar? Muitos falam para a gente, você precisa perdoar, precisa perdoar. Daí a gente tenta, mas não consegue. Por que não conseguimos perdoar? Porque não temos recursos naturais internos para perdoar. Por causa da nossa natureza pecaminosa, já nascemos contaminados. Talvez você não concorde com isso. Mas veja bem, já nascemos contaminados. A própria criancinha pequenininha já sabe o que é fazer coisa errada. Não nascemos uma página em branco. Já nascemos com uma herança de pecado dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, até chegar no primeiro homem, primeira mulher. Mas como é que podemos perdoar, então? O primeiro passo para perdoar é admitir que nós erramos e confessar os nossos próprios pecados. Uau! Peraí, eu fui ofendida, eu fui machucada, eu não fiz nada para merecer isso e eu tenho que pedir perdão? Pois é. Por que nós temos que pedir perdão? Porque o pecado, o erro, a falta de perdão nos separa de Deus. O problema é a maneira como nós reagimos àquilo que fizeram conosco. A nossa reação ao que fizeram conosco, ao pecado dos outros sobre nós, gera que nós também pequemos, façamos coisas erradas. Por exemplo, amargura. Amargura é pecado. Raiva, a própria falta de perdão é pecado. Orgulho, vontade de se vingar. Admitimos que isso não são bons sentimentos, né? Não são sentimentos bonitos. Pois é, e sentimos tudo isso, porque alguém nos ofendeu, só que a gente tem razão. Afinal de contas, fizeram comigo. A gente se acha cheio de razão e você se coloca no lugar da vítima e não sai desse lugar de vítima. Está sempre se achando a vítima. É uma posição, mas essa posição vai te escravizar. E como que eu saio dessa posição de vítima? Quando eu reconheço meus próprios pecados e falo, sim, eu errei diante de Deus, eu percebo que eu errei. Eu sei que eu não estou em paz. Por que você não está em paz? Porque você está em pecado. Não estou em paz diante de Deus. Não estou em paz porque o outro pecou, mas porque a minha resposta ao que ele fez me tira a paz. É a minha raiva que me tira a paz. É a minha amargura, meu ódio que me tira a paz. Não é o que ele fez. Entende? E como é que eu lido com isso? Primeiro, admitir que esses sentimentos não são bons e que ofendem a Deus e que você quer se livrar deles, porque isso tira a paz. Admitir que você precisa de ajuda. E como é que eu faço isso? Confesse, admita primeiro. A palavra diz que no arrependimento e no descanso nós temos a salvação. No arrependimento e no descanso, porque quando nos arrependemos, vai haver uma paz. A paz que você não consegue encontrar só culpando o outro, querendo se vingar. Essa paz você não encontra nesses sentimentos, não encontra. Você tem que trocar isso. Trocar através do arrependimento. E quando você se arrepende, Deus te perdoa e pede perdão para ele. Fala, Deus, eu estou cansada. Eu me arrependo da minha amargura, me arrependo do meu falta de perdão, eu me arrependo da minha raiva. Eu sei que isso não são bons sentimentos que o Senhor, que eu tenho ofendido o Senhor, então me perdoa. Então, quando você admite isso para Deus, sabe o que Deus faz? Perdoa. Ele perdoa. Deus é o único que tem todos os recursos do mundo para perdoar. Porque Deus é amor, Deus é perdão.
Então, quando ele mandou Jesus Cristo, foi justamente para pagar todos os pecados que nos separavam de Deus. Então, Jesus resolveu isso diante de Deus. Então, quando Deus olha para nós, ele já vê o que Jesus já pagou. Ele falou assim, ó, você não deve mais nada. Então, quando nós percebemos que o nosso próprio pecado nos separa de Deus, não foi o pecado do outro que nos separa de Deus. O que me separa de Deus é o meu próprio pecado. Então, quando eu percebo que o meu próprio pecado me separa de Deus, pronto. Aí eu peço perdão, ele me limpa e eu sinto um alívio, é imediato. Você sente já um alívio de que você não tem mais aquela culpa, porque Deus se perdoou. E quando Deus se perdoa, ele não perdoa pouquinho, não, ele perdoa muito. Ele derrama um monte de perdão. E esse monte de perdão, ele transborda. Então, você tem já bastante recurso para poder perdoar as outras pessoas, porque você percebeu o seu próprio pecado, o seu próprio erro. Então, agora eu posso dizer, a fulana que me ofendeu, que magoou, que me machucou, aquilo que fizeram comigo quando eu era criança, os meus pais, às vezes a gente tem raiva, tem amargura de coisas antigas. A pessoa até morreu e a gente continua carregando. A pessoa nunca vai pedir perdão, porque o perdão, a paz, não vem da pessoa pedir o perdão, porque quase que a maioria dos casos a pessoa não pede perdão, mas vem na minha rendição a Deus, na minha admissão de que eu também pequei, e é aquilo que me tira a paz. Então, quando você admite aquilo e fala assim, eu perdoo, agora eu posso perdoar o meu pai, a minha mãe, fulano, ciclano, filho, marido, vizinho, professor, qualquer pessoa que te ofendeu, porque agora eu tenho recurso dentro de mim. O recurso começou a brotar em mim, porque é o Espírito Santo dentro de nós. É um fruto do Espírito, esse amor. Aí você começa, então, a ter recurso. Então, você pode dizer, agora eu perdoo, porque Jesus me perdoou. Mas Jesus, ele fala, perdoai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos e abençoe. Jesus fala para a gente perdoar e abençoar a pessoa que nos machucou. Então, ele fala para a gente perdoar e abençoar. Nossa, já é demais, né? Perdoar já é difícil, agora abençoar também, fala sério. Mas, olha só, a bênção é a prova, é o teste que você realmente perdoou. Porque você fala assim, eu perdoei fulana. Tá. Então, abençoa. Não. Abençoar também já é demais. Não, abençoa. Aí, quando você fala assim, mas eu também abençoo, eu desejo para ela que tudo aquilo que ela sonhou, eu desejo para ela que ela consiga a promoção que ela tanto queria, ela pisou em mim, ela fez tudo isso na minha vida, mas ela não sabe o que ela está fazendo, ela não conheceu o amor de Deus. Então, Deus, faz que nem Jesus. Jesus fala assim, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Como é que o povo não sabia que estava batendo em Jesus? Logo que sabia. Mas Jesus sabia a razão por que ele estava ali na cruz. Então, você lembra que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você abençoa e você deseja de fato que aquela pessoa seja bem-sucedida, seja abençoada, seja feliz, que tenha paz, alegria, isso é a prova do perdão. Mas, se você fala assim, eu perdoei, mas não esqueço. Não precisa esquecer. Ninguém está com Alzheimer para esquecer. A gente não esquece das coisas, a gente ressignifica e, de repente, aquilo já não tem aquela força, não tem o domínio sobre você, porque agora você colocou aos pés da cruz, Jesus já perdoou você e também você está pedindo para Jesus perdoá-lo e abençoá-lo. Olha só isso. Jesus, ele perdoou e ainda falou assim, Pai, perdoa eles. Jesus pediu para Deus perdoar os que ofenderam ele. Então, quando você fala assim, eu perdoo, mas ele tem que pagar o que fez. Tem que pagar o que fez. O que é isso? É vingança. Então, você não perdoa coisa nenhuma, é só da boca para fora. Então, o abençoar é a prova final de que você, de fato, perdoou.
E quando isso acontece, há uma liberdade, você não tem mais medo. Você consegue encarar, aquela pessoa já não te incomoda mais. Se a pessoa está viva, está por perto, ela já não mexe com você como mexia, porque agora você está livre, sabe? Se ela está ainda aprontando um monte, se ela está fazendo coisa errada, é problema dela com Deus. Você não tem mais nada com isso. Você rompe as cadeias que te cercaram até agora. Vamos romper as cadeias, sim, temos recursos para perdoar, quando nós também somos perdoados. E Jesus, ele veio para nos dar o perdão. Então, renda-se a ele, admita que você precisa da ajuda dele para perdoar também. Com isso, você vai encontrar a paz e a alegria e a verdadeira liberdade interior. Porque você pode estar andando por aí livre, mas dentro de você há uma prisão intransponível nas suas emoções, por falta de perdão. Então, admita isso, entrega-se a Deus e lembre-se que no arrependimento e no descanso, o descanso é quando nós entregamos a nossa vida na mão de Deus e deixamos que Ele nos mude. Essa está a nossa salvação. Deus te abençoe e que você experimente essa liberdade do perdão. Amém.